Olá, seja bem-vindo ao site www.mauriciosabara.com.br. Eu sou Maurício Sabará, sou jornalista e a partir de hoje retomo algo que eu sempre gostei de fazer, que é fazer entrevistas, seja qual for o assunto, futebol, esportes em geral e assuntos variados, né? Minha carreira como jornalista deu-se início oficialmente através do blog Futebol de Todos os Tempos, mais conhecido como FTT. E através dele eu fiz entrevistas, matérias com baluartes do futebol. Tive a oportunidade também de ser apresentador de programas de rádio, programas de TV, escrevi para sites, para blogs, enfim, uma carreira bem interessante que eu tenho feito de uns 10 anos para cá. E também sou autor do livro O Generalíssimo Amilcar Barbuí, que tive a honra de lançar em setembro de 2015, no Memofute. Falando em Memofute, hoje vou fazer uma entrevista com o coordenador do Memofute, né? Um grupo relacionado a futebol. O nome dele, ele já está se conectando, o nome dele é Alexandre Andolfo, uma pessoa muito bacana, muito calma, que me deu todas as dicas para eu estar iniciando essa minha nova fase, agora fazendo entrevista através do aplicativo Zoom. Bom, sem delongas, vou já apresentar o entrevistado. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Está me ouvindo? Bom dia, Maurício, tudo bem? Tudo jóia. Mais uma vez, obrigado por aceitar a minha entrevista e vamos bater um papo gostoso sobre futebol, sobre a sua vida, sobre o Mimofute, sobre o seu time do coração, que não vou revelar agora, mas daqui a pouco o Alexandre vai falar, né? Embora eu acho que o Alexandre está com uma certa dor de cabeça, né, com o seu time, mas tudo bem, futebol é assim mesmo, e daqui a pouco ele vai dar as devidas explicações. Alexandre, vamos falar um pouco primeiramente de você. Quem é Alexandre Andolfo? Bom dia, Maurício, bom dia a Bom dia. todos. Bom, quem é o Alexandre? Ótima pergunta. O Alexandre é um paulistano de 50 anos, filho da Sandra e do Dirceu, cuja ascendência remonta aí à Europa, principalmente, né? Portugal e Itália. O Alexandre é um cara do bem, que quer sempre fazer o bem, agregador, congregador, arregimentador. E, como você adiantou, um dos fundadores do Memofute e coordenador do grupo, né? Acho que um dos maiores feitos da minha vida foi ser um dos fundadores do Memofute e atualmente ser o seu coordenador. Casado com a Andréia, pai do Álvaro, adoro minha família, gosto muito de estar com eles, palmeirense, com muito orgulho, e um fã do futebol. Mas eu te diria que, além de fã, um estudioso do futebol em todas as suas vertentes, né? Eu acho que o futebol poderia ser até o tema de uma faculdade, de um curso superior, né? Que eu chamo de futebologia, porque o futebol você tem interrelações em diversos campos do conhecimento, né? Então, o Alexandre, basicamente, em resumo, é esse daqui. Perfeito, Alexandre. Alexandre, me permita um intervalo rápido de 1 minuto, que eu vou ter que conectar o fio do meu cabo que acabei esquecendo de fazer, tá? Que eu não quero que dê nenhuma instabilidade na minha internet. Só um momento, por favor. Com licença.
Alexandre, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Maurício. Tranquilo, desculpa aí, é a velocidade de fazer, né? Coisa ao vivo, você sabe como é que é, né? Mas vamos fazer com que essa entrevista dê tudo certinho dessa vez, né? Alexandre, gostei muito da sua apresentação, parabéns. Já que falamos do meu Fute, conte um pouquinho da história desse tão valoroso grupo de futebol, né? Que acho que já existe há mais de 10 anos, né? Agora em 2022 faz 15 anos. 15 anos já, hein? Puxa. 15 anos. E um dos 16 fundadores, e a ideia, né, vou contar do meu ponto de vista, né, no, no Natal de 2005, eu estava vendo TV e aí apareceu uma reportagem da ESPN com o meu amigo, também um dos fundadores do Memo Fute, Domingos D'Angelo, onde era mostrada a biblioteca dele de futebol, com livros de futebol e tal. Eu falei, eu preciso conhecer esse homem, porque eu também já tinha uma boa biblioteca de futebol, né, com vários títulos de futebol. Eu falei, preciso conhecer ele e a gente precisa, de repente, até congregando esforços, fundar um grupo de interessados em literatura e memória do futebol. E no ano seguinte aconteceu uma Bienal do Livro e um amigo em comum, José Reinaldo Pontes, proprietário da Livraria Pontes, que é especializada em livros de futebol e está sediada em Campinas, nos apresentou. E aí, naqueles próximos meses, a gente passou a conversar, ele convidou algumas pessoas para... apresentou a proposta do que seria o Memo Fute, começou a trazer alguns amigos, alguns conhecidos para a proposta, eu também. E aí, no dia 31 de março de 2007, nós fundamos o grupo com mais 14 pessoas. Entendi. Eu, na verdade, não vou lembrar a partir de quando comecei a fazer parte do Nível Fute, eu já fazia parte, né, ainda faço, da comunidade de futebol de todos os tempos, mas inicialmente eu participei sim de algumas reuniões, né, e agora, uma vez por mês, eu não vivo sem o Nível Fute, né. Tive a felicidade de participar de várias reuniões ao vivo, né, conforme eu disse no começo do meu programa, né, lancei o meu livro, né, justamente numa reunião do meu Fute, na ocasião não era você o coordenador, foi o Gustavo, né. Fizemos uma ótima apresentação, acho que uma plateia de quase 100 pessoas, né? A família Barbuí se encontrou, sabe? Foi um momento muito especial para mim, claro, além de tantos outros, né, que o meu Fuxo proporciona para todos nós, né? Porque você falou uma palavra muito certa, você é uma pessoa agregadora, e de fato o meu Fuxo eu posso dizer também que é muito agregador. É uma troca de conhecimentos, existe as brincadeiras de torcedores, né? Mas eu percebo que há um respeito muito grande entre elas, com os entrevistados, né? Muitos ótimos entrevistados, não vou perguntar um por um para você, porque a lista eu sei que é enorme, ainda mais feito desde 2005, né, Alexandre? Mas o que eu tenho a dizer para você é parabéns, tá? Parabéns para todos nós, e que meu Fuji continue por mais 15, 30, 50 anos, né? Não sabemos que a gente vai estar daqui 50 anos, mas que Tomara, continue assim, com os nossos filhos tomara. dando continuidade. Se a gente não fizer as coisas não desenvolver as atividades com paixão, com seriedade e com uma pitada de diversão e de humor, tudo fica mais difícil, né, Maurício? Então, Claro. eu acho que lá no Memofute a gente procura sempre seguir essa rota, né? De informação, conhecimento, estudo, pesquisa e sempre com uma pitada de humor, de diversão. Eu acho que esse caminho tem sido muito bom, bem conduzido. Alexandre, apesar de você não ser jornalista, eu sei que é administrador de empresas, mas você faz um trabalho no Mimofute relacionado ao jornalismo, né? Porque você entrevista grandes nomes do futebol. Vou te fazer uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo. Teve algum entrevistado que você fala, essa entrevista me marcou, ou até mesmo uma apresentação do Memo Fute? Eu sei que é um pouco chato dizer isso, porque falando eu falo assim, puxa, e as outras? Não, todas são ótimas, mas há sempre alguma ou algumas que são de nossa preferência, né? Sim, é realmente difícil, Maurício, a gente
destacar somente uma entrevista ou uma apresentação. Eu fiz dezenas de apresentações e dezenas de entrevistas com ex-jogadores, com ex-técnicos, com dirigentes. É difícil, viu? Mas vamos lá. Uma apresentação que me deixou muito satisfeito, muito realizado de ter feito foi sobre a carreira do Pelé e, em particular, sobre a história do milésimo gol, né? Foi uma apresentação bastante gratificante para mim, que eu fiz em parceria com o nosso amigo Rodrigo Saturnino, e gostei bastante de fazê-la. Foi muito gratificante, porque envolveu um trabalho de pesquisa muito árduo, né? Mas a gente que tem o futebol como DNA e tem o futebol na veia, a gente sabe como que é. É um trabalho árduo, mas muito divertido e gratificante. E uma Isso não... entrevista, Sim. foram várias entrevistas, todas muito boas, né? Uma recente que eu fiz, que eu gostei muito, foi com o Zico. O Zico nos honrou, nos permitiu essa entrevista e foi muito boa. Foi muito boa. Eu gostei muito de entrevistá-lo. Essa entrevista do Zico eu tive a oportunidade de assistir, né, no próprio Mibofute. Ela não foi ao vivo, né, porque acho que devido a horários do Galinho, né, ele não pôde realizá-la ao vivo para todos nós, né, fazendo as perguntas, embora se fosse todos nós, né, eu acho que o programa ia se estender até demais, né. Essa do Pelé, do milésimo gol do Pelé, se eu não me engano, foi em novembro de 2019, quando se completou 50 anos do Gol Mil, né, um pouco E, antes, inclusive, da pandemia, né. exatamente, exatamente. Foi uma das últimas reuniões antes da pandemia. Algumas a gente até realizou já após após a pandemia já ter começado, e apesar de ela não ter sido classificada como pandemia, né, depois que a pandemia obteve esse título, a gente não fez mais reuniões presenciais, né? Por sinal que fazia muita falta, né, Alexandre? Breve a gente estará de volta. Se Deus quiser. Bom, vamos então agora falar do Alexandre torcedor, né? Você até revelou, já que que torce para o Palmeiras, né? Você nasceu em 71, né, Alexandre? Isso, setembro de 71. Setembro de 71. E qual é a sua primeira experiência como torcedor? Minha primeira experiência como torcedor foi trágica, porque eu eu ainda não tinha 7 anos, ia completar 7 anos, e um dos primeiros jogos dos quais eu me lembro foi a final do Campeonato Brasileiro de 78 entre Palmeiras e Guarani, né? Assisti aos jogos e sofri bastante com aquela perda de título, né? Ter como primeira experiência uma perda de um título assim, por um Guarani excepcional, hein, Maurício? Sem dúvida. Ganhou 11 vitórias, ganhou 11 jogos seguidos, merecidamente campeão brasileiro, mas fica na memória aquele sentimento, né, de perda de título, né? E naqueles próximos anos, realmente, eu até digo hoje, palmeirense que viveu aqueles anos, realmente é um forte, porque em 78 a gente não sabia que o Palmeiras ia ter um jejum de 17 anos sem títulos, né? E aí realmente são 17 anos sem títulos mesmo. Então, foram anos pedagógicos, como eu diria, porque o torcedor se faz antes da vitória na derrota, né? Então, esses anos de infância, de adolescência, de juventude foram inesquecíveis para mim. Vi muitas vitórias, algumas derrotas e nenhum título. Então, minha formação de torcedor é bem interessante. Podemos dizer que foi uma década de 80 de muita aprovação, né, Alexandre? A década de 80, se não me engano, é a década em que o Palmeiras apresenta o seu menor aproveitamento em ganho de pontos. Então, realmente foi uma década muito difícil.
E a sua primeira experiência num estádio de futebol, Alexandre? A a minha experiência foi relativamente tardia, viu, Maurício? Uhum. Porque o meu primeiro jogo de futebol no estádio, eu tinha 11 anos. Foi em maio de 1983, no Palmeiras de Santo André. Eu fui com a minha família lá, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. E realmente foi tardia, né? Pelo meu interesse, pela minha curiosidade com o futebol, eu deveria ter ido antes ao estádio, né? Mas daquele momento para frente, eu frequentei muito estádio. Calculo que devo ter ido aí a uns 200 jogos de futebol no estádio, né? É uma experiência muito marcante para mim sempre, sempre. Ir ao estádio e acompanhar um jogo de futebol ao vivo é uma experiência que eu recomendo a todo mundo. Apesar do jejum palmeirense, acredito que você tinha ídolos na época, né? Vamos falar dos ídolos do Palmeiras antes da era Parmalat, né, Alexandre? Acredito que havia jogadores que você admirava bastante, mesmo não havendo os títulos que a torcida tanto almejava, né? Mesmo naquele período, vi muita gente boa jogar, viu, Maurício? Uhum. Jorge Mendonça, Leão, Baroninho, Luiz Pereira, Jorginho, Edu Manga. Então, são alguns que eu posso citar que, de alguma forma, me marcaram naqueles anos de jejum. Você até citou o Luiz Pereira, que era a sua segunda e última passagem pelo Palmeiras, e ele fez uma grande dupla com o Wagner Bacharel, né? Bacharel, exatamente. Exatamente. Que acabou morrendo tragicamente, né? Moço Exato, ainda, né? exato. Bom, vamos então agora falar dos momentos bons do Palmeiras, né? Não que esses não tenham sido, mas vamos falar da época de conquista, né, Alexandre? Em 1993, você era um jovem, já adulto, podemos dizer, deixa eu pensar, 21 anos, exatamente. Você iria Anos, fazer no 22. dia 12 de junho, quando Isso, quebrou o jejum, eu tinha 21 anos. 21 anos. Então já era adulto já, então praticamente toda a infância e toda a adolescência foi isso que você passou, apesar de ter nascido em um período que o Palmeiras era vitorioso, mas claro, né, não lembra, né, só viu depois em tapes, né? E até um pouco, eu vou até falar de uma forma um pouco engraçada, porque eu, como você sabe, sou corintiano, né? Mas vamos dizer, 12 de junho de 1993 foi o grande jogo da sua vida, Alexandre? Eu estava lá no estádio, né, no Uhum. Morumbi, foi um dos grandes jogos da minha vida, sem dúvida, sem dúvida. O Palmeiras já contava com a cogestão com a Parmalat, né? No ano anterior já tinha montado um grande time que foi vice-campeão paulista diante do São Paulo, mas em 93 ele se reforçou bastante, né? Antes de 92 já haviam Evair e César Sampaio no clube, e daí em 92 vieram o Zinho e o Mazinho. Em 93, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edilson e Edmundo se juntaram àquele time. Então, Formou uma seleção, né, Alexandre? é praticamente uma seleção, né? Então, realmente era um time muito forte. Começou mal, não mal, mas começou abaixo da expectativa com o Chapinha, e daí, no meio do campeonato, contratou o Luxemburgo, e aí o Luxemburgo conseguiu azeitar o time e o time foi campeão. Então, foi realmente um campeonato, um título inesquecíveis. E curiosamente, já que você falou do Luxemburgo, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele era um treinador promissor na época, né? Olhando o currículo dele, o que a gente podia dizer era o título paulista de 1990 pelo Bragantino, né? A primeira final caipira da história do Paulistão, né? É, você acha que com o Luxemburgo houve realmente a grande chance? Você acha que com o Chapinha talvez esse título não viesse? Qual você
Como você encara essa responsabilidade do Vanderlei, o professor, como o pessoal costuma dizer? Não, foi decisiva, viu, Maurício? Uhum, Acho que essa troca de comando foi decisiva. O Chapinha teve até, se eu não me engano, poucas derrotas, né, no seu período como técnico, mas acho que não conseguiu ajeitar o time em campo como os valores individuais poderiam supor, né? O Luxemburgo conseguiu fazer isso. E então eu acho que a presença do Luxemburgo no banco foi decisiva. Lógico, não dá para dizer se o Chapinha tivesse continuado, ele ia levar o Palmeiras ao título. É difícil, né, prever isso. Mas imagina se eu faço o seguinte exercício: imagina com aquele time, o Chapinha não consegue o título, ia ser complicado. O projeto poderia, de certa forma, ficar um pouco mais complicado, né? Porque aí a autoconfiança dos jogadores também diminui. Seria complicado, mas o Luxemburgo acho que casou muito bem com o clube, com aquele elenco, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão do torneio Rio-São Paulo. Então, acho que foi uma escolha super acertada. E depois o Luxemburgo teria outras passagens no Palmeiras e continuaria a ser campeão, né? Realmente um dos técnicos mais importantes da história do clube, não há dúvida. com certeza, depois do título paulista 93, ia vir o ressuscitado torneio Rio-São Paulo, que o Palmeiras foi campeão, né? Depois seria campeão brasileiro, depois bicampeão paulista, bicampeão brasileiro depois, né? Tudo entre 93 e 94, repetindo o que tinha feito o Palmeiras da segunda academia em 72, 73, né, Alexandre? Com algumas mudanças no elenco, né? Sim, Daí depois chegam Rincon, o Rivaldo, alguns jogadores daquela primeira formação saem, né? Como o Edilson, mas mesmo assim o time repousa à altura, né? As perdas e o time de no final foram 4 times mais ou menos diferentes, né? sim. O time campeão brasileiro de 94 era tão bom quanto o campeão brasileiro de 93, mas aí realmente o elenco foi mudando ao longo do tempo, né? Nesses 2 anos, que não é um período de tempo muito grande, né? Mas se você observar o primeiro time lá de 93 com o último de 94, né, você tem alguns fios condutores, né? Como o César Sampaio, o Evair, sim, o Antônio Carlos, mas algumas peças realmente mudaram, mas você vê que a qualidade não caiu, né? O título de 94 talvez tenha sido um pouco mais tranquilo que o de 93. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, especialmente para os palmeirenses, né? Que eu tenho uma opinião sobre o melhor time que eu vi do Palmeiras, né? Que, no meu entender, foi aquele de 96, que foi o time dos 100 gols. Você também compartilha essa mesma opinião? É comparável esse time? É até interessante falar isso, que são equipes até com muitas diferenças, né? Então, vamos fazer uma comparação até legal, Alexandre. O time campeão paulista de 96 ou o time de 93? Não por questão de gosto, porque eu sei que o time de 93 foi mais marcante para você, mas time por time, qual dos dois você acha que foi melhor, apesar desse de 96 só ter sido campeão paulista e vice-campeão da Copa do Brasil? É bom lembrar, mas já sem o Miller, né? Exatamente. Se você pensar em valores individuais, né? O time de 93, o time de 94, principalmente, talvez fossem melhores que o de 96. Mas se você pensar no futebol jogado, o time de 96 realmente foi uma máquina, né? 102 gols em 30 jogos, goleada atrás de goleada, com direito a um 6-1 na Vila contra o Santos. Não, realmente foi um time excepcional. Acompanha futebol há mais de 40 anos.
E dos times que eu vi jogar, esse daí com certeza é um dos três maiores, né, aqui no Brasil, né? Mas não foi um time muito vencedor, apesar de o Campeonato Paulista à época ter ainda um, um certo valor, né? Diferentemente do que hoje a gente vê. Foi um time que ganhou só um Campeonato Paulista e perdeu uma final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, né? Aquele time poderia ter sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil facilmente, poderia ter conquistado os 3 títulos, né? Aquele ataque demolidor com Miller, Luizão, Djalminha e Rivaldo realmente foi excepcional. Mas eu acho que, pensando nos valores individuais, o time de 93 era melhor e foi mais vencedor, né? De 93/94. Tinha valores, tinha jogadores bons acima da média em praticamente todas as posições, mas o time de 96 encaixou também sob o comando do Luxemburgo, né? Exatamente. E a gente nunca mais viu isso acontecer, um time tão arrasador, tão demolidor, com tantas goleadas no único campeonato. Então é um time realmente inesquecível, sem dúvida alguma. Mas com todo respeito ao Cruzeiro, Alexandre, não conta para ninguém, mas na verdade foi o Dida que deu esse título ao Cruzeiro, que esteve numa tarde, uma noite, não lembro o horário do jogo, excepcional, né? Foi a noite, não, Boa noite, né? um time muito bom, sem dúvida, mas a tendência é do Palmeiras ganhar, né? Mas como estamos falando de um jogo chamado futebol, né? Onde o Exato, imponderável e o acaso estão sempre presentes, isso é sempre bom, né, Maurício? com certeza. Nem sempre só o favorito ganhar, né? Muitas vezes ganha, né? Mas às vezes não ganha. Então, como é um jogo chamado futebol, aquele título escapou, infelizmente. Mas eu continuo adepto do acaso no futebol. Acho que esse, esse imponderável, esse elemento surpresa, esse átimo de segundo, às vezes decidem títulos. Né? Alexandre, há 5 anos eu sou frequentador assíduo do SESC, algo que eu já fazia na segunda metade da década de 90. Lembro bem que na época, um senhor palmeirense, ele comentou comigo assim: esse time do Palmeiras, do Felipão, não me agrada. Só ganha de 1-0, nós torcedores sofremos, estamos acostumados com o time do Luxemburgo, com o time da academia, né? Mas foi com esse time do Luiz Felipe Scolari, com a sua forma de treinar, com a sua visão de jogo, que deu a primeira Libertadores para o Palmeiras em 1999. Acho também que essa época entre 98 e talvez 2000, 2001, apesar de não ser um time que encantava tanto como os recentes, né, e os mais antigos, claro, foi um time também marcante, né, pela sua forma de jogar, pelos nomes que tinha e devido a esse título e outros também, né. Sem dúvida. As peças também, os jogadores eram muito bons. Né? A começar pelo gol com o Marcos, que nessa época, realmente, eu vi jogos do Marcos excepcionais, onde realmente ele fazia milagres, né? Os próprios jogos contra o Corinthians na Libertadores em 99 e 2000 são os mais lembrados, né? Principalmente aquele primeiro de 99, mas houve outros jogos do Marcos, não só nesse período, mas um pouco mais para frente, que são marcantes. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele já. Lembrei um jogo que o Palmeiras fez com o São Caetano em 2003, onde ele falou: nossa, assim, num primeiro momento eu não lembrava desse jogo, mas você comentando comigo, eu estou me lembrando realmente aquele jogo lá, eu catei muito, né? Mas voltando ao time de 99, o Filipão tinha assim, um estilo de treinamento, de formação de equipe diferente do Luxemburgo, né? Um time mais pragmático, muito forte na marcação, mas que tinha um poder ofensivo muito bom também. E aquela dupla de ataque, o Zez e Paulo Nunes, com Alexzinho no meio, o Evair depois chegou para
para ser reserva, né? Tinha o César Sampaio novamente, O tinha Zinho também, uma né? boa defesa com o Roque Júnior, Sim. com o Júnior Baiano e com o Kleber também entrando, o Arce de lateral direito, o Júnior de lateral esquerdo. Maurício, é um timaço também Timoço também, que claro. teve dificuldades naquela final com o Deportivo Cali, né? Foi uma final decidida nos pênaltis, mas realmente um outro título muito comemorado por mim, né? Uhum. Aquele jogo realmente foi um outro jogo muito marcante, sem dúvida alguma. Em 2000, o time da Parmalat começou o processo de saída do clube, né? Então os investimentos já depois da Libertadores começaram a minguar, mas o time de 2000 chegou à final da Libertadores também numa série épica de 2 jogos com Boca, onde foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Era um jogo, era um ano onde o Palmeiras deveria ter conquistado o bicampeonato, sem dúvida alguma, foi muito prejudicado pela arbitragem. Em 2001 teve uma semifinal também épica com Boca, onde poderia ter ganho também a semifinal e ter ido para a final com o Cruz Azul, mas o Boca tinha um grande time também, né? Infelizmente não deu. E era um time que sabia jogar Libertadores, né? Então, foram 3 anos aí, 4 anos, né? De 98 a 2001, com o Filipão no comando, inesquecíveis. Realmente foi um período muito bonito, muito vitorioso da história do Palmeiras e teve a final de 99 do Mundial Interclubes contra o Manchester, né? Não podemos esquecer dela com aquela falha do Marcos, que até hoje ele não se perdoa por ela, né? Um jogo onde o Palmeiras talvez tenha sido melhor que o Manchester, mas uma falha individual, o Manchester ganhou o título e realmente foi uma pena, né? Mas, nossa, esse período foi inesquecível para mim. Realmente um período muito vitorioso. Engraçado que quando ficamos mais velhos, Alexandre, a gente pensa que essas coisas foram ontem, né? Parece que foi ontem que eu vejo esses jogos do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo da época, né? Quando somos adolescentes, fala, puxa, a infância faz tempo, não sei o quê. É engraçado que é diferente agora, né? Parece que foi ontem. Então, vou fazer uma pergunta para tentar resumir sobre o Palmeiras. Como é que você vê o Palmeiras no século XXI, no século atual, Alexandre? Palmeiras, alguns órgãos de imprensa, como a Folha, o Estadão e a Placar, levantaram todos os títulos dos principais clubes do país, ponderaram o valor desses títulos e chegaram à conclusão que o Palmeiras foi o clube mais vencedor do século XX, né? Então, realmente, é um julgamento que, ao meu ver, está correto, apesar de o time não ter conquistado um Mundial Interclubes e, no século passado, ter conquistado apenas uma Libertadores. Esse século em particular, o Palmeiras começou após a saída da Parmalat, foi rebaixado, ganhou um título paulista lá meio isolado em 2008, uma Copa do Brasil em 2012. Realmente foi um período aí difícil, né? Mas agora, após 2015, com a entrada do Paulo Nobre na presidência, né, e com o patrocínio da Crefisa, esses últimos 7 anos foram muito vencedores e acho que já colocam o Palmeiras como um dos 3 maiores vencedores aí desse século até 2022. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não vai conseguir ver o final do século, né, Maurício? Não conseguir ver apenas uma parte, né? Mas, realmente, esse período agora de 2015 e 2022 é um dos períodos mais vencedores da história do Palmeiras. Eu tenho acompanhado muito de perto. Você não tem um único técnico tão marcante em todo esse período como foi o Luxemburgo lá naquele começo de anos 90, o Filipão no final dos anos 90, mas você tem agora Abel Ferreira, né? Nesse ano, nesse período de 1 ano e pouquinho, a gente já está na história, né, do clube e é um dos 5 maiores técnicos, sem dúvida alguma, da história do Palmeiras. Para alguns já é o maior, né? Eu prefiro esperar um pouquinho, né?
quando eu faço seleções de um clube de todos os tempos, eu prefiro esperar um pouquinho, porque há jogadores que ainda estão jogando, não encerraram a carreira pelo clube, então é difícil, né, você colocar entre os maiores de um clube jogadores e técnicos que ainda estão atuando, né? Eu acredito que, eu não vou dizer os 5, mas talvez os 4 mais importantes treinadores da história do Palmeiras sejam o Oswaldo Brandão, que é inclusive o que mais vezes comandou o time palmeirense, coincidentemente da mesma forma que o do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, o Filipão e agora o Abel Ferreira, né? Eu acho que devido aos tipos de conquista, claro que tivemos muitos outros, né? Faço até uma homenagem ao Filpo Nunes também, que teve uma E o passagem Palmeiras, marcante, mas eu acho que esses 4, pelo período maior, pela importância das conquistas, foram os mais marcantes realmente. acrescentaria até o Ventura Cambon, que foi Sim, campeão do Torneio Internacional de Clubes Campeões, Copa Rio de 1951, também um treinador também muito marcante, importante na história do Palmeiras. com certeza. E o que faltou para esse título mundial no último sábado, Alexandre, tão recente? Chelsea é uma seleção, né? Uma seleção. Você vê jogadores de diversas nacionalidades no time, um time bem treinado pelo Tuchel, campeão da Champions League do ano passado. A intensidade de jogo, né, Maurício, é diferente, né? E o Palmeiras fez tudo certinho, acho que a preparação foi perfeita, mas a gente pensou, o Chelsea vem cansado, de repente não aguente uma prorrogação, mas eu acho que é um time mais homogêneo. As peças que entraram, os jogadores que entraram no decorrer do jogo, conseguiram manter o nível do jogo do clube, né? O Palmeiras, Dudu, Veiga e Rony saíram, quem entrou não conseguiu manter o nível do jogo, mas acho que o Palmeiras está de parabéns. O título possível hoje para um clube sul-americano é a Taça Libertadores. Mundial, que eu acho que é um grande bônus para a Libertadores, está difícil. Nas últimas 15 edições, só o Corinthians, lá de 2012, conquistou. Um Chelsea que eu acho que era pior do que esse, né? Mas um título cujo valor é inegável. Mas nos últimos 15 anos, só um sul-americano ganhar é sintomático, né? Eu te diria mais. 2006, 2010, 2014 e 2018. As últimas quatro Copas foram ganhas por europeus. Então, o futebol sul-americano realmente precisa ser repensado, né? Mas aí você tem outras questões envolvidas, o valor da moeda, né? Estrutura, é tudo muito difícil. Eu não vejo no horizonte próximo essa situação mudar. Alexandre, hoje eu estou de camisa verde, em homenagem ao amigo palmeirense, apesar de ser corintiano, mas a camisa não é do Palmeiras, é de juiz de linha de badminton, né? Que eu fiz esse trabalho no início de 2020. Infelizmente, a nossa entrevista já está chegando ao fim. Agradeço a sua participação. Teremos outras, com certeza, claro, né? Porque conversar com uma pessoa com tanto conteúdo como você, com certeza, 40 minutos de entrevista fica pouco. Mas eu agradeço de coração e vamos para as próximas, né, Alexandre? É isso aí, Maurício. O futebol une as pessoas, né? O futebol é pedagógico. Meu filho sofreu muito com a derrota agora do Palmeiras na final do Mundial. Eu falei para ele: você vai ver que você vai ter outras derrotas, mas vai ter muitas outras vitórias e você vai aprender mais nas derrotas do que nas vitórias. Então, o futebol é uma paixão que une as pessoas, não deveria ser motivo para brigas, para violência, né? O futebol é muito pedagógico, é ilustrativo, e ensina a gente nessa jornada de vida. Perfeito, Alexandre. Alexandre, primeiro programa meu pelo Zoom. Vou fazer uma perguntinha muito básica. Peço desculpas de sair na gravação, mas estou começando agora através desse aplicativo. Vou encerrar a entrevista com você. Clico no botão à direita chamado encerrar em vermelho, correto? Só. Só e depois só sair e esperar a gravação. Perfeito? Perfeito, a gravação vai seguir, você só espera, ela em breve vai estar no seu computador aí, tá bom? Então tá ótimo.
Grande abraço, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, Maurício. Obrigado pela oportunidade. O bate-papo foi ótimo, apesar de curto. Daria para conversar mais 1 hora aí, pelo menos. Obrigado, viu? É isso aí. Um abração e tchau, tchau. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.